Até tive que fazer um café. Não amo salada, eu confesso que eu como um pouco forçada. Tava precisando encontrar um canal que eu conseguisse trabalhar melhor a minha criatividade sem ser nas entregas que eu tenho para os meus clientes. Eu sempre gostei de registrar momentos em fotos e vídeos e eu acabo nunca guardando. E eu tava pensando sobre isso em relação a trabalho, né? Tava refletindo no começo do ano, hoje é dia 20 ou 21 de janeiro de 2025. E eu não gosto de fazer metas. Metas ficaram na minha adolescência. Não consigo trabalhar com elas de uma forma que seja efetiva para mim. No começo do ano, eu faço uma reflexão sobre o que me incomodou no ano anterior e sobre o que me deixou satisfeita e feliz em diferentes áreas da minha vida, então profissional, familiar, relacionamento, saúde, quaisquer que sejam. Eu coloco aquilo que eu gostaria de manter e aquilo que eu gostaria de mudar a partir do que aconteceu ano passado. Eu percebia que ano passado, 2024, em vários momentos da minha semana, do meu dia a dia, eu ficava um pouco frustrada comigo mesma. Vou dar alguns exemplos. Gostaria de acordar um pouco mais cedo, apertar menos vezes a soneca. Isso era uma coisa que eu me frustrava com alguma frequência durante a semana por não acordar na hora ideal, que eu gostaria, mas que eu não tomava nenhuma decisão para mudar aquilo naquele momento. Eu queria ter tido uma rotina mais constante de natação e não mantive. Isso foi uma coisa que acabava me incomodando, mas sabe quando vem um incômodo, você sente um incômodo, mas você também deixa ele embora, assim, você não dá muita voz e fica aquele sentimento retornando. Isso é uma coisa que aconteceu comigo ano passado e eu também fiquei satisfeita com os meus clientes, por exemplo. Eu fiz isso no começo do ano, então eu tenho uma lista de coisas que me incomodaram em 2024. Vou pegar minha lista? Vou pegar minha lista. Voltei com a minha lista. O que me incomodou em 2024? Tempo gasto com redes sociais. Eu trabalho com redes sociais, isso é um problema, porque muitas vezes eu falo, eu trabalho com redes sociais, é meu trabalho. Não, a gente sabe quando a gente tá enrolando. Quando a gente tá só rolando lá o feed, a gente perdeu 40 minutos pra ser otimista, né? 40 minutos. Fica assim, ó. Um lado aqui, o que me incomodou, uma coisa que me deixou satisfeita, e depois eu fiz o que eu gostaria pra esse ano. Então, tempo gasto em redes sociais, não manter a rotina de natação, não levantar na hora que eu me propus a levantar, não ter aproveitado algumas coisas que eu queria ter aproveitado da cidade que eu moro, não ter dado voz a projetos e criatividade. Esse vídeo é exatamente por isso, pra mudar isso. Comer pouca salada. Não amo salada, eu confesso que eu como um pouco forçada. O que me deixou satisfeita em 2024. Apesar de ter me movimentado pouco, eu tive uma rotina de corrida mais estável. Profissionalmente, alguns objetivos que eu tinha eu alcancei, fiquei bastante feliz. Me aproximado de algumas pessoas aqui na cidade que eu moro. Ter começado uma aula específica que eu queria ter começado. Então isso me deixou bastante satisfeita. Tô tentando não mostrar toda a minha vida pessoal aqui no primeiro vídeo desse canal. E aí, a partir disso, eu fiz como eu gostaria que fosse o meu 2025. E daí eu coloquei alguns objetivos aqui. Dentre eles, cardio, por exemplo, a natação, e uma delas é esse canal. Isso acaba sendo assim uma visão geral e eu deixei espaço propositadamente no papel para que eu consiga, em 2025, quando eu perceber que eu tô me sentindo frustrada com alguma coisa, eu venho lá, escrevo e eu consigo ter esse controle. Eu não vou revisitar essa lista só em dezembro de 2025. A minha ideia é constantemente revisitar para entender, se as minhas intenções estão relacionadas com objetivos reais, porque não adianta eu falar que eu quero esquiar e ser uma ótima esquiadora, por exemplo, e na verdade eu nem ligo muito pra isso. Eu tenho medo de me machucar, de repente, sabe? Eu quero aprender a velejar. Isso é um sonho, uma utopia, assim, mas não, na minha vida, de verdade, eu não gostaria mesmo de saber velejar. A ideia é revisitar, dar atração para esses projetos e esses objetivos. Então, fazê-los acontecer, revisitá-los para lembrar deles. Então, acho que isso é bastante importante e é assim que eu vou começar esse ano, começar esse canal. Eu achei que isso fosse bem simples, em vez de colocar simplesmente lá, meta de 2025, gastar menos com compras desnecessárias. Isso não me diz nada. Isso não é uma métrica específica, eu não consigo controlar isso direito, não faz muito sentido. Eu quero ter maior entendimento financeiro. Tá, isso significa gastar menos ou significa investir? Significa investir no quê? Significa comprar uma casa? Significa investir em ação? As metas inespecíficas e utópicas, assim, não funcionam. Então, eu gosto de analisar a minha vida pelo que ela foi no ano passado, o que eu fiz ano passado, o que me incomodou,
Porque a nossa vida é o dia a dia, né? Então, a cada minuto que você sente alguma coisa, vai ser mais fácil a gente construir a vida que a gente quer se a gente entender aquilo que realmente faz sentido pra gente ou não. Eu tive essa conversa com 2 pessoas nos últimos 10 dias, e essas 2 pessoas falaram, nossa, que interessante. E eu, ué, mas não é assim pra todo mundo? Não é óbvio, normal? Acho que não. As 2 pessoas me falaram que refletiram sobre isso. Então, eu acho que eu vou terminar assim esse vídeo. Gostei mais desse vídeo do que os outros. Os outros que eu gravei eu não tava falando sobre isso. Não achei que fizeram tanto sentido. Vai entrar na minha lista. Satisfeita de ter começado ter começado um dos meus objetivos. Ter dado espaço, feito espaço, criado espaço pra ele acontecer. Sugiro que você faça o mesmo. A gente ainda tá em janeiro, então você pode considerar que ainda dá tempo. E também se for fevereiro, abril, maio, dezembro, ainda acho que faz sentido. Falarei mais sobre isso aqui, mas se for janeiro, você aproveita esse início de ano pra pelo menos deixar a sua consciência de repente mais leve. Voltaremos assim que possível com novos insights. Beijo!